Talvez esse seja um dos projetos mais lindos e inusitados que eu já trouxe por aqui. É o meu queridinho do momento. Então, se você está acostumado a assistir os vídeos em rápida velocidade ou fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, a minha dica hoje é: para tudo e presta atenção. A gente está falando de uma cabana nas montanhas de Minas, numa cidade chamada Marmelópolis. O terreno é enorme e a paisagem ao redor incrível. A ideia era implantar essa cabana na parte mais alta do terreno, para que a gente tirasse partido então de toda essa vista maravilhosa. Oi Regina, tô aqui no terreno. Aqui é a visão do deck, lateral, e aqui é a outra visão de frente. A ideia do cliente, além de utilizar a cabana para uso próprio, obviamente, é também colocá-la disponível para aluguel, no estilo Airbnb. E por isso mesmo, ele me pediu que seguisse essa pegada roots que as cabanas geralmente têm, mas que também pensasse em soluções um pouco mais sofisticadas. Ele queria, acima de tudo, propiciar muito conforto e muitas sensações ao usuário. A minha intenção nesse vídeo hoje é que vocês possam desfrutar de todas as imagens. Eu vou falar um pouco de projeto, de soluções adotadas, obviamente, mas eu quero mesmo que vocês percebam cada detalhe, cada charme, cada cantinho desse projeto que realmente é incrível e foi feito com muita dedicação. Ele é o nosso queridinho do momento aqui do escritório e talvez passe a ser o de vocês também. Bora lá! Agora eu vou inverter a câmera e colocar as imagens na tela para a gente entender tudo isso que eu acabei de falar. Essa é a primeira imagem da cabana que a gente tem ao acessar o empreendimento. Então a gente enxerga primeiramente uma lateral dessa cabana. Mas a gente vai precisar passar com o carro na frente dela para acessar a área de manobra que fica um pouquinho mais lá na frente, onde o carro está estacionado. E aí dessa área de manobra, a visão que a gente tem já é outra. A gente está enxergando a outra face e daqui a gente já consegue perceber um pouco melhor a grande inclinação do terreno. Olha só, olhando bem de lado, a gente percebe então que o terreno ele tem uma inclinação constante, bem íngreme, um pouco mais de 40% de inclinação. E toda a estrutura da cabana então, inclusive as áreas de lazer, foram implantadas acompanhando esse terreno. A gente criou alguns platôs, como eu vou explicar daqui a pouco. Agora a gente vai voltar para passar na frente da cabana para acessar o piso social. Então a gente acessa mesmo o andar social através desse deck lateral, que é um deck que na prática vai ser utilizado para uma área de lazer, uma área de churrasco, como daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor também. Afastando um pouquinho mais dessa vista lateral, a gente consegue entender melhor a estrutura desse deck. Como eu disse, ele é plano, mas ele está todo suspenso. A gente enxerga inclusive alguns desses pilares de sustentação, como a mão francesa em madeira, e o piso é todo feito com tábuas de madeira. Nessa vista um pouquinho mais de perto e um pouquinho mais de lado, a gente já consegue enxergar a via de acesso lá atrás, depois uma escadinha bem natural que acompanha o terreno natural, levando a esse nível do deck. E aqui a gente tem mais outras duas escadas, uma pequenininha que sobe um pouquinho para a gente ter acesso à varanda e depois ao nível social, e uma outra um pouquinho maior que dá acesso ao subsolo, onde a gente tem também uma área de lazer. Mas agora a gente vai entrar, vamos começar por cima. Subimos então essa escadinha que fica entre duas estruturas de sustentação da cabana. Esse tipo de construção chama A-frame, que é quando a gente tem essa forma do A mesmo. Então a gente precisa de alguns montantes, que seriam alguns pilares inclinados, que vão fazer a sustentação desse A, dessa cabana em forma de A. E aqui nós fizemos uma brincadeira no projeto e colocamos a nossa escada, então, entre dois desses montantes. Abrimos um vão de passagem neles e depois lá para cima, aqui na área externa, cobrindo, protegendo parcialmente essa área de varanda, a gente criou uma espécie de ripadinho. A telha utilizada, ela acaba aqui e a gente tem uma espécie de marquise, uma espécie de ripadinho, criando um charme a mais nessa estrutura. Essa telha utilizada é a telha shingle, não vou me aprofundar nisso agora. A gente tem um outro projeto famoso aqui no canal que é da Casa Clima, que eu também utilizei essa telha e isso está um pouco mais explicado nos vídeos dessa casa. Por hora, como eu disse, eu não vou me ater a questões técnicas de projeto. Vamos continuar fazendo o nosso tour para vocês entenderem mais o projeto como um todo, sem entrar em detalhes específicos.
Essa é uma visão já dentro da cabana, mas aqui vocês entendem melhor esse acesso externo que eu acabei de explicar. À direita está a varanda, a escadinha que eu mostrei chega aqui, entre essas duas estruturas, e aí passando pela porta de entrada, a gente tem essa visão. A gente enxerga então praticamente todo o pavimento térreo, inclusive um pedaço do mezanino. À direita um sofá-cama, à esquerda uma lareira a gás. Ao fundo, encaixada num nicho, está a estrutura da cozinha, uma bancada com cuba, com cooktop, um frigobar, prateleiras de apoio. A gente já percebe uma atmosfera mais leve, mais divertida, com um pouco mais de design dentro da sala, né, dentro da cabana. Sai um pouco da pegada rústica e entra então esse clima mais leve, mais light e bem acolhedor. Através dessa escada, a gente tem acesso ao quarto que fica no segundo pavimento. O banheiro fica aqui de baixo, atrás da cozinha, e eu vou mostrar daqui a pouco. Essa seria uma visão do alto da escada. A gente vê a cama ao fundo e a gente percebe que, embora não seja um quarto muito grande, a sensação de amplitude é grande, principalmente por conta dessa janela que nós criamos aqui na lateral. Essa janela, embora tenha uma pegada um pouco mais estilizada, ela pode ser chamada de bay window, que são essas janelas que avançam para fora da edificação, possibilitando uma maior entrada de luz e, obviamente, uma maior conexão com o ambiente externo também. Como esse tipo de estrutura A-frame, que lembra um ar, como eu já expliquei, não nos permite, às vezes, chegar muito perto da parede, dependendo da altura da pessoa. A área de circulação é um pouco limitada, porque ela não consegue chegar lá na pontinha do chão, né? Dependendo da altura, ela aproxima um pouco mais, dependendo, a área de circulação fica um pouco mais limitada. Mas com essa estrutura que nós criamos, a gente possibilita então que a pessoa chegue até aqui na pontinha. A sensação que a gente tem lá de cima é que a gente está voando sobre a paisagem embaixo. Porque aqui esse plano de esquadria é reto. Aqui, ó, a gente poderia ter o plano de vidro inclinado, mas é aquilo que eu falei, a gente até chega com o rosto, aqui dependendo da altura da pessoa, a gente chega com o rosto bem próximo do vidro, mas os pés ficam mais afastados, a gente tem a sensação que a gente está longe da parte de fora. Desse jeito, a gente chega com o pé, né? A gente chega com o corpo todo bem aqui na pontinha e tem a sensação que a gente está realmente voando sobre a paisagem. É um artifício bem legal para criar essa sensação diferente. Inclusive, deitado na cama, o usuário ele consegue enxergar o céu. Como nessa foto aqui. Essa foto já seria uma simulação da gente deitado na cama, vendo a paisagem não só na frente, através dessa grande janela que ilumina a sala também, mas pela lateral a gente continua vendo essa paisagem ao fundo e o céu, principalmente à noite, num dia claro, de céu estrelado. Imagina que delícia estar nesse quarto. Agora a gente vai começar a descer porque eu quero mostrar o banheiro lá embaixo e depois terminar o tour pela área externa. O banheiro, como eu disse, fica atrás da cozinha e também tem uma pegada mais minimalista. Materiais mais contemporâneos, concreto, pedras sintéticas. A área do box ficou bem charmosa. Nós tiramos a parede, o fechamento de madeira e colocamos grandes panos de vidro do piso até o teto para a gente ter um banho também bem conectado com o externo. Usamos alguns artifícios para criar sensações diferentes, como o seixo rolado aqui na pontinha, para a pessoa poder ter uma área para massagear os pés, se desejado. A área do box, propriamente, a área útil do box é essa aqui, em que a pessoa não bate a cabeça na estrutura, né? Ela consegue circular com bastante conforto. O banheiro tem largura suficiente também para a gente ter 2 chuveiros, como vocês podem ver aqui, um vaso sanitário e uma bancada generosa com uma pia, uma estrutura que atende bem. Mas o restante das áreas molhadas, o restante do lazer de áreas molhadas, tá todo do lado de fora. Agora a gente vai começar a sair. Essa é uma vista de dentro da cabana de costas para a cozinha, olhando a paisagem. A gente vai começar a sair para dar a volta pelo lado de fora. Então, saímos da sala, que está aqui em cima, descemos aquela escadinha, passamos pelo deck da churrasqueira, descemos uma escada um pouco maior e chegamos nessa primeira área molhada, que é a área do spa. Ela é fechada com portas de vidro em 2 faces, essa lateral e essa frontal. Os fundos e a outra lateral são de pedra, para a gente começar a trazer uma pegada de spa, um pouco mais de acolhimento e um pouco mais de texturas para cá. E por que nós optamos por fazer essa área fechada? Porque a gente está numa região de montanha, na época de inverno faz muito frio e a gente queria que esse espaço tivesse uso durante o ano todo. Então, se tiver frio, é só fechar as portas, a gente consegue ter uma temperatura de conforto, manter esse espaço um pouco mais aquecido aqui dentro e ele pode, então, ser utilizado o ano inteiro. Quero que vocês reparem também que aqui ao lado, no piso um pouquinho mais rebaixado, a gente tem uma área de ducha, uma grande ducha externa, que vai atender tanto a esse spa quanto a sauna, que está um pouquinho mais embaixo e a gente já vai chegar lá. Então, se isso aqui estiver fechado ou não estiver em uso, o usuário ele pode descer essa escada, passar por esse caminho externo e acessar essa escada para chegar ao outro patamar.
Antes de descer, eu quero mostrar para vocês essa vista aqui de dentro da área do spa. Olha que delícia, olha que paisagem. Aqui a gente usou o mesmo artifício do seixo rolado para fazer uma massagem no pé antes do banho de imersão, brincando com essa história das sensações. Agora uma vista já de fora, um pouquinho mais afastada. Saímos aqui dessa área do spa, descemos essa escada e chegamos na área da sauna, que abriga unicamente a estrutura da sauna, uma caixa toda de vidro, paredes e teto de vidro, com uma estrutura de bancos de madeira, então algo muito integrado com a paisagem. Essa estrutura ela fica parcialmente protegida do sol durante o dia por essa árvore. Nós usamos as árvores também que já tinham ali no entorno para dar proteção a todas essas estruturas. Algumas árvores aqui protegem esse deck do sol, essa aqui protege a sauna, e embaixo a gente tem um redário que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, descendo mais um nível desse deck suspenso, assim como aquele que eu mostrei anteriormente, esse aqui também é suspenso, mas aqui a gente já criou uma área de aterro, com movimentação de terra, para que o fogo de chão tivesse essa pegada bem natural. A gente queria ali o fogo diretamente sobre a grama, as poltronas, né? A pessoa sentada ali diretamente sobre a grama para ter esse contato mais natural, mais terra mesmo. Essa vista é um pouco mais de longe, então a gente enxerga outras árvores que foram utilizadas para o redário. A rede já está também um pouquinho mais afastada, criando um outro tipo de cenário, um outro tipo de sensação. E aqui vocês percebem mais claramente aquilo que eu falei da movimentação de terra no terreno. Então aqui a gente consegue ver a declividade bem constante, mas aqui essa topografia mudou um pouco, porque a gente jogou terra aqui para criar esse platô. Isso foi feito aqui embaixo e nesse nível intermediário. Nós enchemos um pouquinho esse terreno aqui no pé do spa, para parecer que ele estava se apoiando diretamente sobre a terra. Um outro ângulo para vocês entenderem bem toda essa estrutura. Aqui a gente já enxerga todo o empreendimento. Lá no alto à esquerda, o carro estacionado na área de manobra. Lá no alto à direita, a gente vê a via de acesso lá atrás, o primeiro deck, o spa, o segundo deck, o fogo de chão, tudo isso que eu mostrei. Inclusive, a gente enxerga o piso social e o mezanino lá no alto da cabana, reparem bem. E eu vou acabar esse vídeo com essa imagem que é uma das minhas preferidas. A gente consegue ver aqui que já tem uma vida rolando. Olha só, o fogo de chão já está aceso, a sauna ligada e a carne já na brasa, porque daqui a pouco a farra vai começar. Se você curtiu a nossa cabana e já está fazendo planos de se hospedar nela em breve, me conta tudo aqui nos comentários que eu quero saber. É óbvio que eu já estou louca para trazer o vídeo da cabana prontinha e, obviamente, mostrando e vivenciando todas essas sensações e tudo isso que foi projetado. Se você gostou desse projeto e também conhece alguém que adoraria conhecê-lo, aproveita e encaminhe esse vídeo para ele. Já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.